história dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 18 de abril 1120. Dona Teresa de Leão, Condessa Soberana de Portugal, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, mãe de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus, atribui carta de doação e coto do Burgo do Porto ao Bispo Dom Hugo e seus sucessores. Dona Teresa de Leão, Condessa Soberana de Portugal, nasceu em 1080, em Póvoa de Lanhoso ou no Mosteiro de Monte de Ramo, dia 1 de novembro de 1130. Era filha de Afonso VI, rei de Castela e de Ximena Muniz, neta paterna de Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela e de Sancha, infanta herdeira de Leão e neta materna de Múnio Muniz, conde de Bierzo e de Muniadona, Velasquita Muniz. Dona Teresa de Leão, Condessa Soberana de Portugal, em galaico-português, Tarásia ou Tareja de Portugal, mais conhecida em Portugal apenas por Dona Teresa, foi Condessa de Portugal de 1112 a 1128. Era infanta do Reino de Leão e Condessa Soberana do Condado Portucalense, governando como rainha. Esposa de Henrique de Borgonha, Conde de Portugal e mãe de Dom Afonso Henriques, fundador do Reino de Portugal e primeiro rei de Portugal. Casamento e Condado Portucalense. Dona Teresa era filha legítima do rei Afonso VI de Leão e Castela e de Ximena Muniz, uma nobre castelhana filha da Condessa Muniadona, Velasquita Muniz e de Múnio Muniz de Bierzo, conde de Bierzo. Viveu toda a infância na companhia da sua mãe e do seu avô materno, que a educaram, e da sua irmã Elvira. Em 1093 Dona Teresa foi dada pelo seu pai em casamento a Henrique de Borgonha, um nobre francês que o tinha ajudado em muitas conquistas aos mouros. Dona Teresa tinha à data 13 anos e Henrique 24. Afonso VI doou-lhes então o Condado de Portugal, território entre o Minho e o Voga que, a partir de 1096, se estenderia entre o Minho e o Tejo. Dom Henrique teve vários filhos, mas poucos sobreviveram. O único varão que chegou a adulto foi Dom Afonso Henriques, além das suas filhas Urraca, Sancha e Teresa Henriques. Depois da morte de Dom Henrique, em 1112, Dona Teresa governou o condado como rainha, por direito próprio, sendo reconhecida como tal pelo Papa, pela sua irmã, Urraca de Leão, posteriormente, por seu sobrinho Afonso VII de Leão. A partir de 1117 assina como Ego Regina Teresia de Portugal Regígil de Fonsis, filia. Conflito com o filho, Dom Afonso Henriques. Atacadas pelas forças de sua meia-irmã, a rainha Dona Urraca, as forças de Dona Teresa recuaram desde a margem esquerda do rio Minho, derrotadas e dispersas, até que Dona Teresa encerrou-se no castelo de Lanhoso. Aí sofreu o cerco imposto por Dona Urraca em 1121. Em posição de inferioridade, Dona Teresa conseguiu ainda negociar o Tratado de Lanhoso, pelo qual salvou o seu governo do Condado Portucalense. Em aliança com Dona Teresa, na revolta galaico-portuguesa contra Urraca, esteve Dom Fernão Pérez de Trava, Conde de Trastâmara, meu 28º, 29º e 31º avô, da mais poderosa casa do Reino da Galiza. Os triunfos nas batalhas de Vilas-Obroso e Lanhoso selaram a aliança entre os Trava e Dona Teresa de Portugal. Fernão Pérez de Trava, Conde de Trastâmara, passou assim a governar o Porto e Coimbra e a firmar com Dona Teresa importantes disposições e documentos no Condado de Portugal. Com a morte de Dona Urraca, Fernão Pérez de Trava tornou-se um grande aliado do rei Afonso VII de Leão e Castela no Reino da Galiza. A aliança e a ligação de Dona Teresa com o conde galego Fernão Pérez de Trava, de quem teve 4 filhas, descendo de uma delas, Dona Teresa Fernandes de Trava, minha 27ª, 28ª e 30ª avó, indispôs contra ela os nobres portucalenses e o seu próprio filho Dom Afonso Henriques. Dona Teresa exercera a regência do Condado Portucalense durante a minoridade de Dom Afonso Henriques, mas em 1122, sob a orientação de Paio Mendes arcebispo de Braga, Dom Afonso pretendeu assegurar o seu domínio no condado e armou-se cavaleiro em Zamora. Em breve os interesses estratégicos de mãe e filha entraram em conflito. Em 1128, juntando os cavaleiros portugueses à sua causa contra Fernão Pérez de Trava e Dona Teresa de Leão, Dom Afonso Henriques derrotou ambos na Batalha de São Mamede, quando pretendiam tomar a soberania do espaço galaico-português, e assumiu o governo do condado. Obrigada desse modo a deixar a governação, alguns autores defendem que foi detida pelo próprio filho no castelo de Lanhoso ou exilou-se num convento na Póvoa de Lanhoso, onde veio a falecer, em 1130.
Modernamente, depreende-se que após a batalha e já em fuga, Dona Teresa e o Conde Fernão Peres foram aprisionados e expulsos de Portugal. Dona Teresa teria falecido na Galiza, possivelmente no mosteiro de Monte de Ramo que refundara em 1124, de acordo com um documento assinado em Alariz. Os seus restos mortais foram trazidos mais tarde, por ordem expressa do seu filho já rei Dom Afonso de Portugal, para a sede de Braga, onde ainda hoje repousam junto ao túmulo de seu marido, o Conde Dom Henrique. Descendência de Dona Teresa. Do seu casamento com Dom Henrique de Borgonha, Conde de Portugal, meu 28º avô, 12 vezes meu avô, nasceram 5 filhos. Dom Afonso Henriques, Dom Henrique, Dona Urraca Henriques, Infanta de Portugal, casou com Bermudo Pérez de Trava, meus 27º avós, 5 vezes meus avós. Dona Sancha Henriques, Infanta de Portugal, casou com Dom Sancho Nunes de Barbosa, Conde de Celanova, meus 27º avós, 5 vezes meus avós, e depois casou com Dom Fernão Mendes, Senhor de Bragança. Dom Afonso Henriques, Rei de Portugal, meu 27º avô, 13 vezes meu avô, casou com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó, e teve filhos com Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, e também teve filhos com Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó. Dona Teresa Henriques, Infanta de Portugal. Da sua relação com Fernão Peres de Trava, meu 28º avô, 5 vezes meu avô, nasceram 4 filhas. Dona Teresa Fernandes de Trava, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, casou com Nuno Pérez de Lara, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, e depois casou com Fernando II, Rei de Leão. Dona Sancha Fernandes, casou com Álvaro Rodrigues, Conde de Sarria. Dona Urraca Fernandes de Trava, casou com João Maras, Príncipe de Castela de Boval. Dona Maria Fernandes, casou com Ponce de Cabrera.